de potenciação, né? A gente vai relembrar esse assunto aqui, a gente já começou na aula passada, mas vamos relembrar aqui. A gente vai falar hoje de potenciação, né? E quando eu vou escrever um número em forma de potência, né? Escrito da seguinte forma, né? Eu ponho aqui 2 e um 3 em cima, né? Esse 2 aqui, ele vai indicar para mim a base, ele indica a base, e o 3 aqui em cima, ele vai indicar o expoente. Então, quando eu ponho o 2 e o 3 em cima, a gente vê o seguinte, 2 elevado a 3, né? Então, isso aqui é chamado de expoente. E aí, para me resolver uma potência, né? Que é o 2 elevado a 3 aqui, nesse caso aqui, basta fazer, então, eu pego a base, que é 2, e vou repetir ela, né? Multiplicando entre si a quantidade de vezes que aparece aqui. No caso, são 3, né? Então, eu vou pegar 2 vezes 2 vezes 2. Tem muita gente que pega o 2 elevado a 3 e fala que isso aqui dá 6, né? Porque ele pega o 2 e eleva a 3. Ele faz 2 vezes 3, perdão, né? Ele faz 2 vezes 3. E elevado não quer dizer que é 2 vezes 3. Isso aqui está errado, né? Não está certo. Então, quer dizer que 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Tá aqui. Isso aqui dá 8. Vou colocar isso aqui como sendo exemplo A. Bom, um outro exemplo aqui. Ó. Se eu colocar aqui 5 elevado à quarta, aí o que será o 5 elevado à quarta? É 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. E aí você multiplica. 5 vezes 5 dá 25, 25 vezes 5 dá 125, 125 vezes 5 dá 625. Então tá aqui. Então, quando eu tenho 5 elevado à quarta, quer dizer que é ele vezes ele vezes ele 4 vezes, né? Detalhe, não precisa escrever isso aqui. Ó. Você já pode direto colocar o 5 à quarta, já escreveu o resultado, 625. Você faz isso lá no rascunho ou faz de cabeça. A mesma coisa com o 2. Você pode pegar o 2 elevado a 3, já pode colocar o 8, né? E parar e faz o rascunho de cabeça ou uma folha lá que você achar melhor. Bom, o próximo agora, a letra C. Na letra C agora, eu vou colocar o seguinte exemplo aqui, ó. 7 ao quadrado. Então, o que é o 7 ao quadrado, né? 7 ao quadrado é 7 vezes 7. Você já vem cá e coloca 49 direto. Ok? Você vem cá e coloca 49. Se você colocar 7 vezes 7, já faz de cabeça. Letra D. Bom, vou colocar uma fração aqui, ó. Quando eu tenho fração, 3 sobre 5 elevado ao quadrado. E aí eu quero responder essa fração aqui, o que que eu faço? Eu pego o numerador, né, que é esse número que está na parte de cima, que é chamado numerador. Então eu pego 3 e elevo a 2, então eu faço 3 vezes 3, que dá 9. E 5 ao quadrado eu faço 5 vezes 5, que dá 25. Então fica 9 sobre 25 avos, né? Esse é o resultado. Outro exemplo aqui de fração. Vamos colocar outra fração aqui, ó. 2 sobre 5 elevado a 3, né? Então, você pode ler 2 sobre 5 elevado a 3, ou 2 sobre 5 elevado à terceira potência, ou 2 sobre 5 elevado ao cubo, tá? Então, quando é elevado a 2, é elevado ao quadrado, quando é elevado a 3, é elevado ao cubo. Então, aí eu vou fazer 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, e 5 ao cubo, que é 5 vezes 5 vezes 5. Né? A gente fez agora há pouco ali, quase ele, né? Deu 125. Então, o resultado aqui é 8 sobre 125 avos, né? Então, isso aqui é a potência, né? Algumas observações aqui importantes, né? A gente trabalha a forma da potência, né? Quando você pega um número e eleva a 1, o resultado é ele mesmo. Então, se eu pegar 2 e elevar a 1, dá 2. Se eu pegar outro exemplo aqui, ó, 50 elevar a 1, dá 50. Dá ele mesmo. Se eu pegar aqui x e elevar a 1, o resultado vai ser ele mesmo, vai ser x. Né? Então, x elevado a 1 é x. Ok? Então, essa aqui é a primeira observação que a gente tem aqui. Então, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. A segunda observação é o seguinte. Quando eu pego um número
diferente de zero e eleva a zero, o resultado disso aqui sempre vai dar 1. Então, um número diferente de zero, né? Elevado a zero é 1. Então, 3 elevado a zero é 1. Sei lá, 6 elevado a zero é 1. Vou colocar aqui 1000 elevado a zero, vai dar 1. Então, 1000 elevado a zero dá 1. Vou colocar aqui uma letra elevada a zero, vai dar 1, né? Desde que essa letra seja diferente de zero, que a gente não sabe o valor da letra, né? Então, qualquer número elevado a zero é 1. Né? Qualquer número diferente de zero elevado a zero é 1. E um número elevado a 1 é ele mesmo, né? Então, tem essas observações aí, tá? Bom, posso trocar a tela aqui? Pode. Então, tá. Então, vamos lá. Essa aqui, voltando à parte de potenciação, né? Bom, aí depois da potenciação aqui, a gente vem com as propriedades, tá? Então, as propriedades é o seguinte, né? Eu tenho as propriedades aqui, que a gente até comentou já na última aula aí. Eu tenho aqui as propriedades. Então, propriedades de potência. Então, propriedade de potência. Eu ia com o lugar errado ali. Potência, pronto. Então, propriedade de potência, né? A primeira propriedade que eu tenho, pessoal, é chamado multiplicação de potência de mesma base. A primeira, que a gente tinha falado já. Então, multiplicação de potência. Então, multiplicação de potência de mesma base. Aí, o que eu faço na multiplicação de potência de mesma base? Você vai conservar a base. Como você tinha. Isso aqui eu já tinha comentado lá aquele dia, né? Você conserva a base e soma os expoentes. Tá? Então, um exemplo aqui, ó. Você tem aqui 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5. Como as bases são iguais, você conserva a base e soma os expoentes. 3 mais 5 dá 8. Você já pode colocar direto 2 elevado a 8. Aí não há necessidade de você estar resolvendo, tá? Você pode deixar quieto aqui. Outro exemplo. X elevado a 7 vezes x elevado a 10 vezes x elevado a 2. Então, se você olhar aqui, ó, as bases são iguais, eu conservo a base e somo os expoentes. 7 mais 10 dá 17, mais 2 dá 19. Você já vem cá e coloca direto. Esse cálculo aqui da soma você faz de cabeça. Eu já tinha comentado isso naquela última aula nossa. Ó, o outro agora é chamado divisão de potência. Só aceitar a mão aqui. Divisão de potência de mesma base. O que você faz? Você conserva a base. Você conserva a base e subtrai os expoentes. E conserva a base e subtrai. Então, subtrai os expoentes. Tá? Você vai conservar a base, que é repetir e subtrair o expoente, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui 3 elevado a 4 dividido por 3 elevado a 2, então o que isso aqui vai dar? Se eu tenho uma divisão de potência de mesma base, eu conservo a base e subtraio o expoente. Então fica 3 elevado a 4 menos 2. Só que 4 menos 2 dá 2, né? Então fica 3 ao quadrado. Então tá aqui. Aí é a mesma coisa que eu falei do anterior, você já coloca o resultado direto. Pode aparecer assim também, ó. 5 elevado a 10 dividido por 5 elevado a 3. Né? Pode aparecer em forma de fração. Então, você conserva a base, que é 5, e subtrai os expoentes. Então, o expoente do primeiro, que é o numerador, menos o expoente do segundo, que é o denominador. 10 tira 3, fica 7. Então, fica 5 elevado a 7. Não há necessidade de resolver a potência. Bom, uma terceira propriedade que eu já tinha falado com vocês também era a seguinte. Potência, então, potência de uma potência, ou potência de potência, tá? Pode vir com esse nome também. A potência de potência, né?
ou potência de uma potência, o que você faz? Você conserva a base e multiplica os expoentes. Tá aqui. Você vai fazer isso. Você vai conservar a base e multiplicar os expoentes. Então, um exemplo. 2 elevado a 3 e tudo isso elevado a 5. Então, eu tenho uma potência, que é essa, e está elevada a uma outra potência. O que você vai fazer? Você vai conservar a base, que é o 2, e multiplicar os expoentes. Então, 3 vezes 5. E 3 vezes 5 é 15. Mesma coisa dos anteriores. Não precisa mostrar esse cálculo aqui na conta. Você vai fazer isso aqui direto. Você vai colocar o resultado aqui. Vai levar a 15. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, x elevado a 3 elevado a 2 e tudo isso aqui elevado a 4. Então, tá aqui. O que eu faço aqui agora? Ó, eu conservo a base e multiplico esses expoentes aqui. Ó. 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 4, 24. Então, quer dizer que fica x elevado a 24. Bom, e aí, pessoas, se as potências, né, elas não tiverem a mesma base, né, se as bases forem diferentes, aí a gente vai fazer outro caso, não vai funcionar esse. Então, até que eu já tinha comentado com vocês, né. Posso trocar a tela aqui? Eu vou trocar. Professor! Oi. Fala que eu tô copiando para você, te ajudando. Desculpa, eu não entendi do primeiro lá, o resultado do 19. Ah, tá. Primeiro aqui, ó, o que eu fiz? Quando eu tenho multiplicação de potência de mesma base, você vai conservar a base, ó, eu repeti a base, que é o x, né? E somei esses caras aqui em cima. 7 mais 10 dá 17, que é um 10, tá? 7 É 12. mais 2, 19. Entendeu? É porque Entendi. não precisa fazer esse cálculo aqui, ó. Você já pode fazer direto. Tá? Faz mentalmente mesmo. Ok? Ok. Posso trocar? Obrigada. De nada. Pode? Pode trocar a tela? Pode. Então, vamos lá. Bom, e aí, o que acontece quando as potências, né, as bases, elas não são iguais, né? Então, por exemplo, né, se acontecer esses casos aqui, ó, 2, eu tenho uma multiplicação aqui, as potências, as bases são diferentes, e está elevado aqui a um número aqui. O que você vai fazer nesse caso aqui, ó? Porque tem duas opções de você fazer. Você pode multiplicar o 2 com o 3, que vai dar 6, e aí você pega o 6 e eleva ao quadrado, no caso aqui vai dar 36. Ou você pode fazer o seguinte, ó, 2 vezes 3. Então, 2 vezes 3. Só um instante. 2 vezes 3 elevado a 2, eu posso escrever isso aqui desse formato aqui. Eu posso separar como sendo um produto de duas potências. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. E aí eu resolvo isso. Ó. 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. 4 vezes 9 dá 36. Então, tem duas maneiras de você resolver esse tipo de situação aqui. Ou você multiplica o que está aqui dentro e depois eleva, se der para multiplicar, né? Lógico, porque às vezes pode ser letra. Ou você separa aqui e resolve as potências separadamente, né? Então, isso aqui é quando você está multiplicando potências que têm base diferente. Pode acontecer também de cair divisão. Então, se eu colocar aqui, ó, 15 dividido por 7. Isso aqui eu vou elevar ao quadrado. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é a mesma coisa de... Não tem como eu dividir o 15 por 7, né? Vai dar quebrado, então você deixa quieto. Isso aqui é a mesma coisa de 15 ao quadrado dividido por 7 ao quadrado. Aí, o que é 15 ao quadrado? 15 ao quadrado é 15 vezes 15, que dá 225. E 7 ao quadrado é 49. Então, quer dizer que o resultado vai ser 25 sobre 49. Ou, se você quiser escrever, você pode escrever em forma de fração também. Isso aqui é a mesma coisa disso, 25 sobre 225, perdão, sobre 49. Então, se as potências tiverem bases diferentes, o que você faz? Você vê se dá para resolver primeiro as bases, né, multiplicar ou dividir, e depois eleva a potência que aparecer.
Tá? Ou você já eleva cada uma separada, depois pega o resultado e junta, né? Multiplica ou divide, né? Depende do que aparecer. Se der para multiplicar, se der para dividir, né? Bom, então isso aqui tem um outro caso que pode acontecer. Uma outra observação que tem muito aí, que facilita para nós aí, a primeira observação aqui, vou chamar de observação 1, é o seguinte, ó. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Tá? Então, eu tenho essa observação aqui que é importante para nós. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Então, por exemplo, se eu tenho menos 2 elevado a 2, o que a propriedade fala aqui? O que essa observação fala? Ó, se a base é negativa e o expoente é par, o resultado é positivo. Então, eu sei que isso aqui vai ser mais, aí eu resolvo, 2 ao quadrado, 4. Então, toda vez que a base é negativa, desde que ela esteja dentro do parênteses, é elevado ao quadrado, vai ficar positivo. Outro exemplo, menos 3 elevado à quarta. Então, se a base é negativa e o expoente é par, o resultado fica positivo. Então, 3 à quarta é 81. Se você colocar o mais aqui, eu já sei que é positivo. Professor, se for fração, menos 3 sobre, sei lá, 5 elevado a 3. Acho que a gente até fez esse exemplo anterior. Pô, a 3 não pode, eu quero par, né? Eu vou pôr 4. Aqui. Então, o que acontece? Ó, se a base é negativa e o expoente é par, o resultado fica positivo. Eu nem vou escrever o mais aqui, já sei que é positivo. 3 à quarta, a gente acabou de fazer ali, ó, é 81. E 5 à quarta é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Que a gente fez mais cedo ali, deu 625. Então, tá aqui. Ok? Então, toda vez que a base é negativa e o expoente é par, resultado positivo. Se tiver dentro do parênteses. Professor, e se não tiver dentro do parênteses, igual esse aqui, ó. Esse não está dentro do parênteses. Então, não aplica essa propriedade aqui. O que acontece? Quem está elevado aqui é simplesmente o 2. Então, repito, menos 2 ao quadrado é 4. Tá vendo? Então, esse caso aqui, ó, ele é diferente desse aqui, ó. Por quê? Porque se tiver dentro do parênteses, vale a propriedade. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Se não tiver dentro do parênteses, não vale a propriedade. Ele continua com o sinal que ele está, negativo. E se for positivo, continua positivo, tá? Positivo a gente tem tal, continua positivo. O segundo agora, a segunda observação, é a seguinte. Segunda observação, se eu tenho a base negativa, expoente par, eu vou ter a base negativa e expoente ímpar. Resultado negativo. Tá? Então, se a base é negativa, então, por exemplo, menos 3 elevado a 3. Então, eu tenho aqui a base negativa e o expoente é ímpar. Então, eu já sei que o resultado vai ser negativo. Então, vai dar 27. Isso aqui ajuda demais a gente aí. Outra aqui, ó, menos 2 elevado, sei lá, a 5. Então, ó, base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. 2 à quinta é 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. E vai dar 32. Tá? Então, 2 à quinta é 32, não 10. Né? Então, a galera que põe 10 aí, porque pega o 2 e multiplica com 5, não pode. É 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Outro exemplo aqui, pode ter com fração? Pode. Vou pôr aqui, ó, menos 1 sobre 2 elevado, sei lá, a 9. Então, ó, base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. 1 elevado a 9 é 1. É porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. Dividido por 2 elevado a 9, que é o 2 vezes 2 vezes 2, 9 vezes. Fazendo aqui de cabeça, vai dar 512, tá? Então, fica 1 sobre 512 negativo. Ok? Então, essas duas observações aqui é importante para a gente aí, para estar resolvendo alguns exercícios, né? Posso trocar a tela? Pode. Pode. Bom, outra coisa que pode acontecer lá na lista, ou naquelas listas, naqueles exercícios do governo, sei lá, quem mandar aí, prova de IFG também, né? Bem que o IFG não está fazendo prova, é só análise de currículo agora.
por causa da pandemia, mas quem pensa aí, pensa em fazer ensino técnico, né, juntamente com o ensino médio, uma boa escolha é o IFG, né? O IFG em Aparecida, tem aqui em Goiânia, tem em Senador Canedo, os mais próximos aqui, tem em Trindade também, que é um pouco mais longe, Senador Canedo também. Mas é legal para vocês aí fazer, né? Eu acho que o IFG de Goiânia, o de Aparecida, eu acho que não teve prova por causa dessa pandemia, né? Mas penso que deve voltar logo, logo aí. Bom, então vamos lá, né? E cai também essas coisas aqui lá nessas provas, né? Bom, eu ia falar mesmo? Ah, tá. Outra coisa que pode acontecer é quando o expoente é negativo, né? Quando ele é um número inteiro negativo. O que você faz quando ele é um expoente negativo, né? Então, a propriedade fala o seguinte, ó. Se eu tenho A dividido por B, que é só propriedade, tá? E ele está elevado a um expoente negativo, por exemplo, -1, isso aqui a gente vai fazer o seguinte, para resolver. Você percebeu que no passado lá eu só respondia quando o expoente é positivo. Quando é negativo, eu não respondo. Então, eu vou ter que fazer esse cara virar positivo. O que eu faço, então? Eu inverto a base. Inverter, você vai trocar de posição, vai ficar B sobre A. E depois que você trocou de posição aqui, o B e o A, você troca o sinal do expoente. Ele fica positivo. O que você faz? Você inverte a base, troca o sinal do expoente. Essa é a propriedade. Então, por exemplo, vou colocar aqui 4 sobre 5 elevado a -3. O que eu vou fazer aqui, então? Eu vou inverter a base, fica 5 sobre 4, e aí eu vou elevar esse cara aqui agora a 3 positivo. E aí tem como eu responder, né? 5 ao cubo a gente já fez hoje, deu 125, que é 5 vezes 5 vezes 5. E 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4, que vai dar 64. Então fica 125 sobre 64 lados. Então, se o expoente é negativo, inverte a base e troca o sinal do expoente. Outro exemplo, 2 sobre 5 elevado a -2. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou inverter a base, então vai ficar 5 sobre 2, e aí eu vou trocar o sinal do expoente, ao quadrado. Professor, por que você mantém um parênteses aqui, mesmo sendo positivo? É porque quando eu coloco parênteses aqui, pessoal, quer dizer que o 2 está elevando toda a fração. Se eu não colocar, fica parecendo que só o 5 que está ao quadrado, e não é, é toda a fração. E aí eu vou ter 5 ao quadrado, 25, e 2 ao quadrado é 4. Ok? Pode acontecer assim. Outro exemplo, ó, 1/4 elevado a -3. O que eu faço aqui então? Se o expoente é negativo, eu inverto a base, então vai ficar 4 sobre 1, e aí eu troco o sinal de expoente. Então ficou 4 sobre 1 elevado a 3. 4 elevado a 3, a gente acabou de fazer agora há pouco ali, ó, deu 64. E 1 elevado a 3, a gente viu uma observação lá atrás, que 1 elevado a qualquer coisa é 1, né? Então, aí 64 dividido por 1, basta escrever 64. Nem precisa desse 1 aí. Então, toda vez que o expoente é negativo, inverte a base e troca o sinal do expoente. Outro exemplo aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó, -2 sobre 3 elevado a -4. Então, o que eu faço aqui? Ó, eu conservo a base, mesmo se ela for negativa, perdão. Você inverte a base, inverter é só trocar de posição, você não muda o sinal dela, então fica 3 sobre 2. E aí você muda o sinal do expoente, fica 4. E aí eu vou ter base negativa, expoente par, resultado positivo. A gente acabou de ver a observação agora há pouco, na tela anterior. 3/4 é 81. E 2/4 é 16, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ok? Então, se a base, perdão, se o expoente é negativo, inverte a base e troca o sinal do expoente. Tá? Então, essa aqui é quando o expoente é negativo. Bom, uma outra propriedade também, que eu já vou colocar aqui, não sei se está na lista, é quando o expoente é um número fracionário. Então, quando o expoente é um número fracionário. Então, o que acontece? Ó,
Se eu tenho aqui x, isso aqui é só a propriedade, a sobre b. Então, você vê aí que é um número fracionário, né? Um número racional. Né? Se você quiser falar que é racional, também vale. Então, o que acontece? Isso aqui vai ser a mesma coisa da raiz. Ó, o x, que é a base, ele continua aqui dentro, vira radicando, né? A gente fala radicando. O a aqui, ó, ele vem para dentro aqui, e o b vem para cá. Ó. Então, vai ficar raiz de b de x elevado a a, né? A gente fala o seguinte, né? O a está no sol, vem para a sombra, o b está na sombra, vem para o sol. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 2 elevado a 3 sobre 4. Eu só vou montar a raiz, não vou resolver não, por enquanto. Então, vai ficar raiz de 2. O 3 está no sol, vai para a sombra. Fica aqui, ó. E o 4 que está na sombra, vai para o sol. Então, ficou raiz quarta de 2 ao cubo. A gente vai aprender a resolver isso ainda, tá? Então, por isso, eu só deixei ali na forma de raiz. Outro exemplo aqui, ó. 4 elevado a 5 sobre 2. O que é isso aqui, então? É raiz quadrada de 4. Não, perdão, é raiz. O 5 está no sol, vai para a sombra. O 2 está na sombra, vai para o sol, né? Então, ficou raiz quadrada de 4 elevado a 5. A gente vai aprender a resolver isso ainda também, tá? Professor, tem com fração? Tem com fração elevado a uma fração. 4 sobre 3 elevado a 3 sobre 4. Então, o que eu faço aqui agora? Ó? Esse 4 sobre 3 você escreve dentro da raiz. Está no sol 3, vai para a sombra. Então, vai ficar 4 terços elevado a 3. E o 4 que está na sombra vem para o sol. Então, está aqui. Então, ficou raiz quarta de 4 sobre 3 elevado a 3. Também vamos aprender a resolver isso aí nas próximas aulas, tá? As cenas do próximo capítulo. Eu só estou reescrevendo o número que está em forma de potência, o expoente fracionário em forma de raiz. Ok? Então, pode acontecer isso aí também na analista. Posso trocar a tela aqui? Pode, pode. Então, vamos lá. E a última coisa que a gente vai ver aqui agora, talvez você já até estudou isso no ano passado, não sei, né? Um negócio chamado notação científica. Então, notação científica, né? O que é a notação científica? Também conhecido como potência de base 10, tá? Notação científica, pessoal, é eu pegar um número muito grande ou um número muito pequenininho, né, muito pequeno, e eu vou escrever esse número em forma de potência de base 10. Como assim? Ele é um número, eu não conheço o número, vou chamar de x, tá? Esse número, ele tem que estar entre 1, ele tem que ser menor ou igual que 1, e ele tem que ser menor que 10. Ele não pode ser 10, ele tem que ser menor que 10, ou seja, 9,999 alguma coisa. Vezes uma potência de base 10 elevado a alguma coisa aqui, que eu não sei, vou chamar de uma letra aqui, tá? Então, isso aqui é a potência de base 10. Então, por exemplo, se eu colocar o número aqui 200, vamos lá, 10 minutos aqui, 200, né? Como é que eu escrevi esse número aqui em potência de base 10? Se a gente for analisar, o 200, ele não está entre 1 e 10. Eu vou ter que mexer com a vírgula que está estacionada aqui, ó. Se eu caminhar uma vez para a esquerda, vira 20. Está perto, mas não está entre 1 e 10. Se eu caminhar mais uma vez, vai dar 2. Agora sim, está entre 1 e 10. Então, eu escrevo 2 vezes 10. Então, 2 vezes 10. Aí, como eu caminhei a vírgula para a esquerda duas vezes, eu venho cá e coloco 2 aqui. Ó. Então, quer dizer que 200 em notação científica é o mesmo que 2 vezes 10 ao quadrado. Professor, Oi. tem como você explicar de novo? Eu não entendi. Tem. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Ó, escrever um número em notação científica é eu pegar um número que é muito grande ou muito pequeno, depende do número, né? E eu tenho que bolar uma forma, uma estratégia. Esse número tem que ficar entre 1 e 10. Aí, vezes 10 elevado a alguma coisa. Então, se a gente for olhar, 200, ele está entre 1 e 10?
Não, né? Tá bem longe. Aí eu sei que tem uma vírgula parada bem aqui, ó. Aí eu vou deslocar essa vírgula. Se eu deslocar ela para a esquerda aqui, ó, esse número se torna 20. Eu diminuí ele, era 200, passou a ser 20. Mas ele não está entre 1 e 10 ainda. Então eu vou ter que deslocar mais uma vez. Quando eu deslocar mais uma vez, eu vou ter 2. Então quer dizer que o 2 está entre 1 e 10. Então vai ser 2 vezes 10, porque sempre tem que ter uma potência de 10. E que número que eu vou colocar aqui na potência? É a quantidade de vezes que eu caminhar a vírgula. Se eu caminhar para a esquerda, ela fica positiva. Então fica 2 vezes 10 ao quadrado. Tá? Ah, tá, entendi. Vou dar mais exemplo. Uhum, Fica tranquilo. tá bom. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 150 mil. 150 mil não está entre 1 e 10 nunca, né? Está bem longe, né? O que eu vou ter que fazer? Vou ter que caminhar a vírgula. Caminhei uma vez. Aí ficou 15 mil. Caminhei mais uma vez. Ficou 1.500. Caminhei mais outra vez. Ficou 150. Mais uma vez, 15. Ó, tá perto. Mais uma vez, 1,5. Então ficou 1,5 vezes 10. Quantas vezes eu caminhei a vírgula para a esquerda? Eu caminhei 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então fica 1,5 vezes 10 elevado a 5. Então, se eu caminhei 5 vezes, eu coloco ela aqui. Outro exemplo. Vamos pôr aqui. 900 milhões. Está aqui. 900 milhões. Esse número aqui não está entre 1 e 10 nunca. Eu vou ter que caminhar quantas vezes a vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quer dizer que ficou 9 vezes 10. Então, 9 vezes 10 elevado a 8, porque eu caminhei a vírgula 8 vezes para a esquerda. Tá? E esse número 9, ele está entre 1 e 10. Então, quer dizer que eu estou pegando um número muito grande e colocando ele entre 1 e 10. Agora, pode acontecer o contrário, né? Eu tenho um número muito pequeno, por exemplo, esse aqui, ó, 0,0025, eu quero escrever ele entre 1 e 10. Ó. 0,00 é um número pequeno, ele está bem antes do 1. Então, vou ter que chegar essa vírgula agora para o lado direito. Então, ó, 1, 2, 3, 4. 2,5. 2,5 já está. Se eu caminhar mais uma vez, fica 25. Aí passou, não pode. Ele tem que estar entre 1 e 10. Então, vai ficar 2,5. Então, 2,5 vezes 10. Aí agora, quantas vezes eu caminhar a vírgula para a direita, né? Para frente? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, quando eu caminho para frente, para a direita, a diferença do anterior ali, o sinal agora vai ficar negativo. Então, fica 10 a menos 4. Outro exemplo. 0,000000038. Está aqui, número bem pequenininho. Né? Sei lá, uma molécula de alguma coisa. Vai estar em ciências lá. O ano que vem, física, lá em química. Então, esse número aqui ele é bem pequeno, né? Está bem antes do 1. Então, eu vou ter que caminhar para a direita. Então, vai ficar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 3,8 já está entre 1 e 10. Então, fica 3,8 vezes 10. Contei e esqueci. Vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, vezes 10 elevado a menos 11. Caminhou para a direita, negativo. Caminhou para a esquerda, positivo. Tá? Isso é chamado notação científica ou potência de base 10. Ok, pessoal? Posso trocar a tela aqui? Pode. Então, vamos lá. Pode, pode. Beleza. Então, pessoal, por hoje é só aí, né?
A gente fez a revisão da última aula, que é falando de potência, e aí acrescentou a parte de potência. Professor, posso fazer uma pergunta? Deixa eu só finalizar aqui, que já faz, Leilson. Ó, Ok. aí a gente viu a potência, viu revisou a potência, né, que é uma potência, as propriedades, e também aprendeu a manusear a potência quando expoente negativo e fracionário e a potência de 10. É o que vai estar na lista lá, que eu vou publicar daqui a pouquinho, tá? Finalizando a aula aqui, eu já publico para vocês lá nos grupos lá, tá bom? Fala, Gleilson. O senhor deve ter corrigido as provas que foram feitas online, só não tem. Você vai passar o resultado quando pra gente? O resultado só é passado após o conselho de classe, né? Que é sexta-feira. E depois vai emitir a nota para vocês, né? Sexta-feira. Eu sei. Sexta-feira não tem aula, é só conselho de classe. Tá bom? Entendi. Ok. Muito bem. Então, pessoal, fica com Deus aí. Boa semana. Qualquer dúvida pode estar chamando. Igualmente. Tá bom? Obrigado. Valeu, então. Tchau. Então tá. Tchau. Tchau. Tchau.